Ageu capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vesti-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Por que causa? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os seus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Podeis tomar os seus assentos. Depois de muito tempo sem a palavra de Deus, tentarmos nos situar um pouco. O povo tinha ido para o cativeiro. Através da profecia de Daniel, o povo ficaria de Jeremias, o povo ficaria 70 anos no cativeiro. E depois de 70 anos, o povo voltaria para a sua terra natal. E então, muito tempo ficaram sem a profecia. Muito tempo ficaram sem a palavra de Deus. E depois desse retorno a Jerusalém, Deus levanta um homem chamado Ageu. E ele convoca o povo. Deus chama o povo para uma conversa, para uma reflexão, através deste homem chamado Ageu. Uma das coisas que nós podemos observar é que a maior parte dos profetas do Antigo Testamento falou antes do cativeiro. Porém, Ezequiel e Daniel são os profetas que falaram durante o cativeiro. Profetizaram durante o cativeiro. E os três profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os únicos também que falaram depois do cativeiro. Estamos a nos situar, né? A maioria dos profetas falou antes do cativeiro. Falaram ao povo: olha, se vocês se desviaram do caminho de Deus, vocês vão para o cativeiro. E durante o cativeiro, Ezequiel e Daniel falaram também, mostrando ao povo que era necessário voltarmos para Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, para que Deus seja misericordioso e restaure a nossa sorte, e um dia voltemos para a nossa terra natal. E então, Ageu, Zacarias e Malaquias são os profetas que Deus levantou para falar
depois do cativeiro, depois do povo retornar à sua terra natal. Este livro, na verdade, conforme já nos referimos, é o segundo livro menor do Antigo Testamento. E lembrar também que Zacarias é contemporâneo, já que falamos que esses falaram depois do cativeiro, profetizaram depois do cativeiro, então Zacarias é contemporâneo de Ageu. 2 meses depois de Zacarias já começou a pregar, então surge também o profeta Zacarias. Também entra em cena o profeta Zacarias. Então Ageu foi levantado por Deus para encorajar o povo a reconstruir o templo destruído por Nabucodonosor por volta do ano 586 antes de Cristo. Os irmãos lembram que Deus usou Nabucodonosor para castigar o seu próprio povo. E na altura, eles, porque adoravam o templo era uma relíquia que estava merecendo adoração, ao invés de adorar o dono do templo. Então Deus lhes tirou o templo. Nabucodonosor destruiu o templo e levou consigo os utensílios do templo. Isso nos ajuda, porque já falamos sobre isso no livro de Daniel, especialmente para aqueles que já têm acompanhado as nossas mensagens. Então, é interessante notar, um grande teólogo diz que, Dionísio Pape diz que o entusiasmo religioso para a reconstrução do templo justifica-se pelo fato de que em cada 7 exilados que regressaram para a sua terra natal, então, em cada 7, um era sacerdote. Então, é só vermos a multidão que voltou. São cerca de 50 mil que voltaram para a terra natal, naquela primeira leva com Zorobabel. Em cada 7, um era sacerdote. Um era sacerdote. E então, a maioria dos judeus ficou na Babilônia. A maioria ficou. Queriam uma vida boa. Já tinham se instalado aí, construíram, casaram, plantaram árvores, tinham os seus bens. Não queriam sair da zona de conforto. Preferiram ficar na Babilônia. Por isso, os irmãos, se prestaram atenção, no livro de Esdras, capítulo 1, de 1 a 4, encontramos aqui Deus usando o seu instrumento chamado Ciro. O rei Ciro recebeu a ordem para convocar todas as pessoas do império, em todo lugar onde eles estivessem, para que quem fosse movido por Deus e que se tivesse disposto a voltar para a sua terra natal, para a reconstrução do templo do Senhor dos Exércitos, ele apoiaria. E deu uma ordem, um decreto para que todos apoiassem, ajudassem com bens, com dinheiro, com tudo que era necessário para aqueles que estavam voltando com o propósito de reconstruir a casa do Senhor. Mas a maioria ficou desfrutando da prosperidade da Babilônia. Então, os elementos mais piedosos voltaram com a ideia de formar um estado sacerdotal. Essa ideia que os sacerdotes, os fariseus, trouxeram consigo quando queriam instalar um reino. Queriam que Jesus fosse um revolucionário que tirasse os romanos do poder e a partir dali eles estabeleceriam o seu reino. Era um reino sacerdotal. Por isso encontramos aquela elite, criou praticamente uma espécie de um governo. O sumo sacerdote, os seus auxiliares e assim por diante. Então, essa ideia deles terem voltado, uma boa parte sendo sacerdotes, era com a ideia de formarem um estado sacerdotal, ideia herdada pelos fariseus no tempo do Senhor Jesus. Então, o remanescente que regressou era aproximadamente 50 mil pessoas, conforme já nos referimos, e eles voltaram sob a liderança de Zorobabel. Você vai encontrar isso no capítulo 1 de Esdras e também no capítulo 2. 2 anos depois, os alicerces foram lançados no chão quando eles voltaram, porque sabem que o propósito que os levou
era a reconstrução do templo. Esses que voltaram sob o comando de Zorobabel. A palavra nos diz também que esses alicerces do novo templo foram lançados sob lágrimas e gritos de alegria. Quer dizer, quando estavam a colocar o caboclo, uns choravam, saudosistas, lembrando o antigo templo. O templo salomônico era um templo magnífico. E quando viram a simplicidade dos alicerces que estavam sendo lançados, choravam. Comparando com o antigo templo, não é possível. Vejam só como eles adoravam o templo, como eles amavam o templo, ao invés de amar o Senhor do templo. Mas os outros, os mais novos, cantavam de alegria, gritavam de alegria. Você vai encontrar esta mensagem lá no livro de Esdras, capítulo 3, de 8 a 13. O lançamento dos alicerces. E então, 14 anos haviam se passado, mas o templo continuava inacabado. Esdras 4, 21. A apatia tomou o lugar do entusiasmo. E a febre de ganhar dinheiro absorveu o seu interesse principal, conforme dizia George Robson. A paralisia espiritual tinha atacado o povo e foi com o propósito de libertá-los, ao mesmo tempo de despertá-los dessa letargia que Ageu se levantou com uma poderosa pregação para acordar a liderança, acordar o povo que era tempo de lançar mãos à obra. Era tempo de trabalhar. Foi uma mensagem poderosa. Ageu profetizou apenas 4 meses. 4 meses de profecia. 2 meses depois, nós podemos ver que Ageu, ou Zacarias também entrou em cena, como já nos referimos. Ageu só é citado no livro de Esdras, lá nos capítulos 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 14. Seu nome significa festivo. Possivelmente teria nascido na altura das festas que eram realizadas pelos judeus. Os irmãos notarão que uma das mensagens virá exatamente no dia de celebração, quando estarão reunidos. Então, seu nome significa festivo ou festa. Então, o autor da profecia do livro chama-se Ageu. Todos concordam que o profeta Ageu escreveu este livro. Mas é importante realçar que Ageu não é a fonte de sua mensagem, de sua profecia. O profeta não gera a sua própria mensagem. O profeta é apenas o meio. O profeta é apenas o transmissor. É ele que transmite, é o canal que Deus usa para transmitir a sua mensagem. O autor da profecia, o autor da mensagem é o próprio Deus. Ageu fala com autoridade repetidas vezes. Vejam a maneira como Ageu fala, repetindo 5 vezes que ele pregava a palavra do Senhor. Por isso que ele sempre dizia: veio a mim a palavra do Senhor. A mensagem não é minha, eu não fabrico mensagem, mas a mensagem vem do Senhor dos exércitos. Ele é que me enviou para trazer esta mensagem a vós outros. O tempo da profecia encontra-se no capítulo 1, versículo 1. Foi a primeira vez, depois do exílio, que se fez ouvir a voz autêntica da profecia. Durante algum tempo, Deus ficou em silêncio. Isso aconteceu praticamente no ano 520 a.C. É quando Deus levantou o profeta Ageu para trazer pela primeira vez a mensagem aos regressados do exílio.
nada se sabe sobre sua vida, nem antes, nem depois. A Bíblia não fala sobre sua origem, mas é um homem que foi levantado por Deus para, no momento oportuno, apesar da sua idade, para cumprir com a sua missão. Deus não olha a idade. Em certos momentos, Deus levanta pessoas, independentemente da sua idade, para cumprir com um determinado propósito. Lembrem-se que este homem já devia ter acima dos 80 anos, quando Deus o levantou como profeta para sacudir, para despertar o povo que dorme. É exatamente este homem que Deus quer usar também para falar conosco nesses próximos dias. A Bíblia diz que a mensagem veio no 6º mês de Elul, o mês que corresponde ao nosso setembro. Veja bem, a palavra veio no primeiro dia da semana. É como se fosse num domingo hoje. É interessante que Deus já falou. Deus não tem, como alguns pensam que Deus só falava no sábado, porque sabe, não é nada disso. Deus fala todos os dias. Interessante notar que foi no dia da semana, quando o povo estava reunido para a celebração. Esse era o dia da lua nova, a festa da lua nova, um dia que o povo se juntava para adorar o Senhor, seu Deus. Foi quando veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu. Por isso nós vimos no 2º mês do rei Dário, no primeiro dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Salatiel, e a Josué, filho de Josadaque, filho de Josué, o sacerdote, filho de Josadaque, por intermédio do profeta Ageu. Acabei de ler os destinatários da mensagem. A quem se destinava a mensagem? Era a liderança política e a liderança religiosa e depois para todo o povo. Esse Dário que é mencionado aqui não é o mesmo Dário do capítulo 6 de Daniel que já estudamos. Não é. Esse é outro. É outro, para não fazermos confusão. Então, Zorobabel, Josué e o povo. São eles que receberam a mensagem. As mensagens da profecia são 4. Temos 2 capítulos neste livro, o capítulo 1 e o capítulo 2. A mensagem veio para os líderes e para o povo. É o que nós podemos observar no versículo 1 e também no versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor. Eu estou convosco, diz o Senhor. Então, é interessante notarmos que a mensagem do profeta Ageu trazia 4 itens. São praticamente 4 mensagens que ele traz. Primeiro, ou primeira mensagem, ele traz o desafio de reconstrução do templo. É o primeiro desafio, do capítulo 1, de 1 a 14. A reconstrução do templo. Do capítulo 2, de 1 a 9, é a segunda mensagem. Fala da glória do novo templo. O novo templo seria glorioso. No capítulo 2, de 10 a 19, há uma inversão da sorte de Israel. Ele traz uma mensagem de restauração, uma mensagem de esperança que Deus vai mudar a sorte de Israel. A quarta mensagem é relativa a Zorobabel, que fala da restauração da casa de Davi, de onde viria o Messias, o esperado das nações. Ageu faz a acusação e depois espera a reação do povo.
também apresenta-nos a garantia do triunfo de Deus. De que no final de todas as coisas, o nosso Deus é triunfante. O nosso Deus é vitorioso. Ele mudará a nossa sorte. As principais ênfases da profecia de Ageu são praticamente dois temas. Temos aqui dois temas que ocuparam a mente do profeta Ageu. O primeiro tema tem a ver com a reconstrução do templo de Jerusalém. Você vai vendo que o que girava no pensamento de Ageu era a reconstrução do templo. Porque a falta da reconstrução trouxe miséria, trouxe consequências, até mesmo econômicas, não só espirituais, até econômicas, sociais. Porque o templo não estava destruído, não estava reconstruído. E a segunda mensagem que girava muito na mente de Ageu era o estabelecimento do reinado de Davi. Ageu não olhava apenas para o presente. A sua profecia apontava para o benefício de todas as nações. Como Deus havia prometido a Abraão que através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Cristo era este que abençoaria todas as nações, todas as famílias, aquele que é da casa de Davi. Por isso, ele falava também do estabelecimento do reinado de Davi, quando o próprio Deus disse a Davi que não te faltará sucessor no teu reino. E este reino será para sempre. Não é para sempre com Salomão, é para sempre com outro descendente de Davi, da casa de Davi, o Senhor Jesus Cristo. E então, Malaquias nos diz que Deus está no templo. O templo era um símbolo da continuidade entre o presente e o passado. Jesus disse que seu corpo era o templo. Estamos a falar porque que Zacarias queria, ou seja, Ageu queria que o templo fosse reconstruído. Naquela época era muito importante. Mas o próprio Jesus também disse que ele era o templo, que seria destruído e ao mesmo tempo reconstruído dentro de 3 dias. O qual, por sua vez, seria glorioso, depois da sua ressurreição. Então, depois da sua ressurreição, ele seria a pedra fundamental e os santos seriam as pedras vivas desse templo, conforme Efésios 2, de 19 a 22, e conforme 1 Pedro 2, 4 e 5. Efésios 2, 19 a 22, 1 Pedro 2, 4 e 5. Então, entrando no nosso assunto, começando exatamente no versículo 1 a 4. Os líderes e a nação são repreendidos por sua negligência espiritual. Os líderes e a nação são repreendidos por sua negligência espiritual. Havia uma negligência espiritual na vida da liderança naquela altura e também na vida de todo o povo. Primeiro, Deus volta a falar ao seu povo. Por isso que encontramos no versículo 1 do capítulo 1, que depois de muito tempo, como já nos referimos, Deus agora volta a falar ao seu povo. Deus chama o seu povo para uma conversa, para uma reflexão profunda, para cada um rever a sua vida, se eles estavam alinhados com Deus ou estavam desalinhados. Então lembrem-se que o reino do norte havia sido levado cativo em 722 pelo império da Síria, porque não obedeceram à palavra do Senhor. Lembre-se que o reino estava dividido. As 10 tribos estavam no norte, se desviaram primeiro da palavra de Deus e foram as primeiras a ir para o cativeiro, por não se arrependerem nem ouvir a voz dos profetas de Deus. O reino do sul também, que estava a enfrentar
o mesmo destino, ou seja, enfrentou o mesmo destino em 586, quando Deus pegou em Nabucodonosor e o enviou para castigar o seu próprio povo, destruindo o templo, levando consigo os utensílios e levando os homens da terra. Dentre eles, lembrando, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles jovens destacados que nós já estudamos aqui nas últimas mensagens. Uma das razões da punição ou da disciplina que Deus trouxe para o seu povo foi sua confiança no tempo. Já me referi há pouco tempo. Cuidado em confiar em coisas visíveis. Hoje vivemos uma febre de estruturas. Se os irmãos observarem bem, toda denominação, toda igreja quer construir um templo magnífico. Se ultrapassar os outros, ainda melhor, em termos de brilho, em termos de glória, em termos de tamanho, para as pessoas serem admiradas. E então é isso que acontece nos nossos dias também hoje. Naquela altura, esses nossos companheiros judeus também amavam o templo, ao invés de amar o dono do templo, o Senhor do templo. Essa confiança excessiva no templo é que fez com que o povo fosse para o cativeiro. Irmão, quero confirmar isso, porque nós não estamos a falar apenas das nossas palavras. Abra o seu livro em Jeremias, capítulo 7. Dê uma parte. Também os irmãos sabem a história do Novo Testamento. Quando alguém falasse, Jesus foi morto, uma das acusações foi porque ele quis destruir o templo. Há poucos dias falamos de Estevão. Também lhe imputaram a mesma culpa, de que ele disse que está pregado que vai destruir o templo. Esse tempo que nós estamos estando. Jeremias 7, de 1 a 4 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá que passaste por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: este é o templo do Senhor. Templo do Senhor, templo do Senhor. Veja como ele repete 3 vezes. Não confie nessa palavra, porque este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Não! Confiem no Senhor dos Exércitos. Confiem no Senhor Deus, o dono do templo. Então, é isso que aconteceu. O templo se tornara um amuleto para eles. Por isso Deus entregou o templo e os vasos do templo nas mãos do rei Nabucodonosor. A primeira leva do retorno foi conduzida por Zorobabel para a reconstrução do templo. Este era o propósito número 1, reconstrução do templo. A segunda leva foi comandada por Esdras, o sacerdote. Qual era o propósito da segunda leva ao sair da Babilônia para a terra de Jerusalém? Era exatamente para ensinar a lei. Este era o propósito número 1. O povo precisava de aprender a lei de Deus. Sem a palavra de Deus não se vive. Sem a palavra de Deus não há prosperidade da nação. E então, a terceira leva foi dirigida por Neemias, e as pessoas mais conhecem. Neemias, mas tinha como propósito número 1. O propósito número 1 de Neemias era a reconstrução dos muros para oferecer segurança, proteção à cidade. Depois do retorno pela primeira vez, Deus rompe o silêncio e faz ouvir sua voz por intermédio do profeta Ageu. Isso era um sinal de que Deus ainda mantinha a sua aliança com o povo da promessa. Deus não abandonou o seu povo. Deus não se esqueceu do seu povo. Deus queria que o seu povo se voltasse para Ele e Ele voltasse a derramar bênçãos sem medida para este povo rebelde, este povo desviado, este povo que punha sua confiança no templo, ao invés de pôr sua confiança no Senhor do templo. O povo voltou, mas enfrentava muitas dificuldades.
Primeiro, quem volta para uma terra cheia de escombros e ruínas, irmãos, tem dificuldades financeiras, recursos financeiros, falta de recursos. Não é fácil reiniciar a vida debaixo de escombros. Os irmãos perguntam a pessoas que viveram em guerras, onde cidades foram destruídas, foram arrasadas, casas saqueadas. Depois que você volta, você tinha fugido quando você volta, e começar a vida debaixo dos escombros. Assim era a realidade dos nossos irmãos que tinham ido para o exílio. Razão pela qual alguns que já tinham feito a sua vida no exílio, uma vida confortável, preferiram ficar lá. Não queriam sair da zona de conforto de maneira nenhuma. Segundo, a proposta de alianças perigosas. Estamos a mostrar os obstáculos para a construção ou reconstrução do templo que eles enfrentaram na época e que podiam servir de justificação ou de desculpa, se quisermos. Havia uma aliança perigosa com os samaritanos. Os samaritanos procuraram uma aliança, que essa aliança no fundo seria uma armadilha. Lembrem que no tempo de Neemias, também apareceram alguns querendo fazer acordo com Neemias. Neemias disse: nada, você não tem parte em Jerusalém, você não tem parte conosco. Eu estou em cima do mundo trabalhando e não vou descer, não vou dar atenção a esse tipo de conversa. Eles também astutamente apareceram para que, olha, já que vocês voltaram agora, nós já estamos aqui há mais tempo, vamos fazer uma aliança. Nós somos a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Os samaritanos violaram a palavra de Deus. Os samaritanos se casaram com pessoas que Deus havia proibido. Os samaritanos começaram a adorar ídolos. Tinham cultos a deuses da terra. Como é que vão fazer parte da aliança de Deus? Então, essa também era uma aliança, uma ameaça. E esses homens, por não terem sido admitidos a fazer parte da aliança com Israel, se tornaram os maiores inimigos. É o que nós podemos encontrar aqui. Então aí surgiu a oposição, o terceiro obstáculo, oposição hostil. Rejeitados os samaritanos, ergueram-se em grande violência, com grande violência, e a partir daí começaram a se tornar opositores da obra. E até tramaram, acusando os que voltaram de estar a se revoltar, a tramar em golpe contra o rei Ciro, contra o rei Dário. Então, os parceiros tornaram-se inimigos. Você pode encontrar isso no capítulo 4 de Esdras, versículo 21. A construção do templo ficou paralisada por 15 anos. Um templo inacabado é sempre uma vergonha e um péssimo testemunho do nosso amor para com Deus e da nossa fé na sua providência. Se nós cremos que nós temos um Deus de providência, um Deus dono do ouro e da prata, todos os recursos são dele, e nós mantivemos uma obra em ruínas, isso revela o estado espiritual do nosso coração, que somos pobres demais, o nosso Deus é pobre demais, não dá recurso nenhum, e isso é falta de fé e também péssimo testemunho. É a situação que eles estavam vivendo ali. Quem passava por lá olhava, coitados, colocaram os caboclos e 15 anos você passa, você imaginou? Lançaste os caboclos, passa 15 anos, a obra não avança. Todo mundo que passa o caboclo ficou outra vez tapado com entulho, quase desapareceu. Era uma vergonha para a casa de Deus, era uma vergonha. Também um outro problema que servia de obstáculos que ele tinha eram as lembranças do antigo tempo. Mas será que vale a pena ver esse templozinho aqui com aquele que nós tínhamos no passado? Isso também é outro problema. Será que dá
continuar a construir uma coisinha assim. Os mais velhos já queriam o antigo templo. Os outros não, não quisemos, mas não temos mais recursos. Salomão morreu, Salomão era o homem mais rico do mundo que Deus abençoou. Ele tinha recursos para fazer uma coisa magnífica, mas não estava a lamentar a sua miséria. Lembravam das glórias do templo de Salomão. O quinto obstáculo: uma interpretação errada das Sagradas Escrituras, uma interpretação errada das profecias. Precisamos de ter muito cuidado com a maneira como interpretamos a palavra de Deus. Sabe o que eles concluíram? Ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou o tempo de reconstruirmos a casa. Podemos ficar à vontade de 15 anos, mais 15 ainda, pode ser mais 30, 40, até que nós venhamos sentir mesmo que agora sim é tempo de reconstrução do templo. Ainda não chegou o tempo. Quando Deus quiser salvar os perdidos, lembra que esse tipo de argumento, é o que aconteceu com alguns homens, grandes homens do passado. Eles disseram: olha, alguém estava a aconselhar William Carey, o pai das missões da Índia. Ele disse assim: olha, não te preocupes, meu filho, se Deus quiser salvar as pessoas, Ele fará. E esses também estão na mesma. Olha, não chegou o tempo. Quando chegar o tempo de fazer a obra, mesmo sem nós, a obra vai ser levantada. Hoje não temos o meu espírito. Ainda que eu não fizer parte da igreja, ainda que eu não fizer a minha contribuição, não ter a minha contribuição financeira, espiritual, emocional, uma palavra, o meu envolvimento, o meu serviço, não faz mal. A obra vai avançar na mesma. Avança sim. Só que você tem uma responsabilidade. Deus vai te cobrar sim. Temos que deixar a indiferença. Isso chama-se indiferença. Então, Deus fará a sua obra mesmo sem a minha ajuda, sem a minha participação. Essa atitude de indiferença é que causou a paralisia da obra, ou a paralisação da obra. Ainda não chegou o tempo. Segundo ponto, Deus argumenta com o seu povo. Deus chama o seu povo. Versículo 2 a 4. Diante da oposição dos samaritanos, o decreto do rei da Pérsia, os judeus abandonaram o projeto da reconstrução do templo pelo meio do caminho. Eles não tinham nenhuma desculpa, porque o rei Ciro tinha dado um decreto de que todos voltassem para reconstruir o templo, e todos os recursos necessários estavam garantidos. É o que nos diz a palavra de Deus. Nesses versículos nós temos alguns pontos muito importantes. De 1 a 4. Ou seja, de 2 a 4. Deus se apresenta ao povo como Senhor dos exércitos. Leia o versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Essa palavra neste capítulo 1 e 2, que são praticamente 38 versículos do livro todo. Essa palavra aparece mais de 10 vezes. Assim diz o Senhor dos exércitos. Essa palavra se repete sempre. Esse nome demonstra que Deus tem domínio sobre as hostes celestiais e as hostes terrenas
Senhor dos exércitos. Por isso que Ageu veio a ele dizendo, assim fala, veio a palavra do Senhor dos exércitos dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É esse argumento, é essa desculpa. Quem sou eu que nos mandou? Quem sou eu? Lembra o que Deus falou a Josué? Não te mandei eu. Ele estava querendo dizer a você, você está entendendo quem é que está te mandando? Esse que está te mandando tem todo o poder. Todo o poder. Por isso Jesus Cristo, quando partiu, deu ordens também aos seus discípulos para fazer a obra. Sabe o que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, eu vos ordeno, ide. É ordem de comando do Todo-Poderoso. Os discípulos obedeceram. E eu sempre digo, é a razão pela qual nós estamos aqui. Se os discípulos desobedecessem, o Evangelho não chegaria a mim, não chegaria a você. Por isso, se você procrastinar, adiar, não, ainda falta. Evangelizar, ainda falta. Falar de Jesus, ainda falta. Servir a Deus, ainda falta. Alinhar a minha vida com Deus, acertar a minha vida com Deus, para deixar de balançar entre dois caminhos, oscilar entre dois caminhos. Não, ainda falta. Ainda vou continuar a dançar entre os dois caminhos. O mundo gosta lá também, a gente também gosta lá um bocado, e então, também vamos andar assim. Não te mandei eu. Quem fala? Eu sou soberano de Deus. É isso que Ageu está a mostrar para o povo. Muito bom lembrar, Daniel disse que o povo que conhece Deus é forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus não é fraco. Para não reconstruir o templo, para não edificar o templo, para não fazer a obra. Quem conhece a Deus é forte, não tem razão de queixa, não tem desculpas, ainda não chegou o tempo, ainda falta. Lembra o que Jesus falou? Vocês estão a dizer que ainda faltam quantos meses para a ceifa? Se alguém lembra? Será que alguém lembra aqui? Quantos meses para a ceifa? 4 meses, você está dizendo que faltam 4 meses para a ceifa, mas eu vos digo, já chegou a hora. Já chegou a hora. Sabe que nós seres humanos sempre queremos adiar? Ainda falta. Não, ainda falta. Eu até vou aceitar Jesus, mas ainda falta. Eu vou me entregar mesmo a Jesus e trabalhar mesmo para Deus, mas ainda falta. Mais tarde. Me fez lembrar a história de um porquinho, né? Dos bonecos lá da televisão, do passado. Nunca mais vi. Aí tinha a família dos porquinhos. Então tinha um porquinho, a tia mandava fazer qualquer coisa, tal. E o porquinho dizia, tia, mais tarde eu faço. Fulana, vai buscar isso, mais tarde. Pronto. Depois lá para a Santa veio, tia, tenho fome, quero comer. Mais tarde, porquinho. Um dia também será assim conosco. A porta se fecha, a porta da oportunidade, como aconteceu com Noé. Deus fecha a porta da oportunidade de aceitarmos Jesus. Deus fecha a porta da oportunidade de trabalharmos para Deus. E quando nos arrependermos, mais tarde, é tarde e má hora. Cuidado com a procrastinação, ficar adiando as coisas. Tome a decisão agora. Por isso, Ageu traz a mensagem para o seu povo. Não fiquem ali nessas desculpas, ficar a enrolar. O povo que conhece o seu Deus é forte. Daniel 11:36. Os nossos sonhos e projetos são do tamanho do nosso Deus, dizia William Carey. Os nossos sonhos e projetos são do tamanho de Deus.
Não são impossíveis. São possíveis. Ainda o pai das missões modernas disse que o tamanho do nosso Deus determina o tamanho da nossa visão. O tamanho do nosso Deus determina o tamanho da nossa visão. Quem é o teu Deus? Na semana passada nós falamos de Paulo. No meio daquela luz que brilhou intensamente, os outros viram a luz, mas não viram Jesus. Mas Paulo, naquele brilho, viu Jesus. Os outros apenas ouviram vozes, sem entender claramente o que essas vozes diziam. Mas Paulo ouviu a voz do Senhor falando com ele claramente. A maneira como nós vemos o nosso Deus determina a nossa consagração, a nossa dedicação a Ele, a nossa adoração. A nossa adoração só é uma verdadeira adoração se nós conhecermos o tamanho do nosso Deus. Isaías, a sua vida mudou completamente quando ele estava no templo. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele faz um desenho de um Deus soberano, um Deus que quando age ninguém pode impedir. E ele disse, é desta vez que eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. E isso era uma tradição do povo judeu. Você não pode ver Deus, você não pode ver a glória de Deus, você morre. Ele teve a visão desse Deus e ele viu que esse Deus era santo, porque os querubins voavam de um lugar para o outro, cantando, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Não uma parte da terra, mas toda a terra está cheia da glória de Deus. Abacuque diz que podemos passar por muitas situações difíceis, por muitas lutas, mas não morreremos. Abacuque ainda diz, podemos passar por muitas situações de aperto, mas ele diz assim, um dia a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por isso no final ele canta, ainda que os currais estejam vazios, a figueira minta, eu me alegrarei no Senhor. Tem a ver com a visão do Deus que nós temos, do tamanho do nosso Deus. Como nós estamos a ver Deus? Como estamos a ouvir Deus? Isso vai determinar a minha vida espiritual. Do resto, irmãos, brincadeira. Eu estou cansado de falar isso. O resto estamos brincando da igreja. Somos religiosos. Paulo, volto outra vez para Paulo. Para ele se tornar um verdadeiro cristão, um instrumento nas mãos de Deus, perdeu a sua religião. Perdeu a sua religião. Temos que perder a nossa religião. A religião atrapalha. Tenhamos a vida de Cristo. Cristo vivendo em nossa vida. Dizia um grande teólogo Tozer, a maior necessidade da igreja é conhecer a grandeza e a majestade de Deus. A maior necessidade da igreja é conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Isso ilustra o que eu falei há pouco tempo. Deus demonstra, segunda consideração, Deus se apresenta ao povo como o Senhor dos exércitos. Segunda consideração é que Deus demonstra o seu desgosto com a atitude do povo. Veja bem, no versículo 2.
Você observou este termo aqui? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo, este povo diz. Irmão, sabe outras expressões de Deus quando Deus realmente está com seu povo? Meu povo. Seu meu povo que se chama pelo meu nome. Meu povo, meu povo, meu povo. Aqui Deus não usa meu povo. Este povo, porque ele abandonou. Esse povo não estava a obedecer a sua palavra. A ordem foi vão para a reconstrução do templo. Chegaram aí, pararam. Cruzaram os braços. Por isso é que Deus lhe chama de este povo. Então, essa consideração, Deus demonstra o seu desgosto com a atitude do povo. Desistiram de investir na casa de Deus e passaram a investir em suas próprias casas. É o que nos diz a palavra. Acumular tesouros na terra, ao invés de acumular tesouros no céu. Deixaram de ser prazer nas mãos de Deus e passaram a ser desgosto de Deus. Muitas vezes nós fingimos assim. Deus é o nosso Deus, Ele nos ama mesmo. Mas você sabe se Deus tem desgosto de ti? Porque você abandonou a aliança dele, abandonou a sua palavra, você não está a cumprir com a sua palavra, não está a obedecer com a sua palavra, e fica ali a fingir que Deus me ama. Não te ama coisa nenhuma. Cuidado. Muitos estão a se enganar a si mesmos. Você e este povo não é o meu povo. Muitos de nós, às vezes, somos este povo, não somos meu povo. É isso que estava acontecendo ali. A outra consideração, as desculpas do povo para Deus. Veja só, né? Os judeus que retornaram abandonaram a obra com as seguintes desculpas. Ainda não chegou o tempo. Cometeram o pecado de acomodação. Como nós gostamos de ficar acomodados. Não gostamos de sair da zona de conforto. Não. Não gostamos. Eles adiaram o projeto de Deus para priorizar seus projetos. Nós somos assim também. Uma vez já falei aqui, se não falei, deixa eu falar. Muitos irmãos, quando estão construindo a sua casa, deixam de devolver os seus dízimos. Sabe o que isso quer dizer? Priorizar os meus projetos e adiar o projeto de Deus. Pode não ser casa. Quem fala em casa, pode ser um outro investimento. Há muitos que estão preocupados com os seus próprios investimentos. Que o ladrão vai levar, que a traça vai roer, e que essas riquezas vão ficar aqui, porque no céu não vão. De maneira nenhuma, não vão. Não se leva nada. É muito bonito aquele corinho que as irmãs costumam cantar, né? Muito bonito. Às vezes cantamos, só cantamos. Mas eu preciso observar bem as mensagens, que nós, na verdade, não levaremos mesmo nada no céu. Tudo vai ficar aqui. Então, a outra consideração, a quarta consideração aqui, só nesse texto aqui, a resposta de Deus às desculpas do povo. Versículo 3 e 4. Veja o que ele diz aqui. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, apaineladas, estucadas, enquanto esta casa fica deserta. Só até 4, irmão. Só até 4. É interessante isso. É interessante. O povo tinha provas suficientes de que era da vontade de Deus a reconstrução do templo. Ninguém tinha dúvidas, como nós também.
Conhecemos o caminho, é o que tenho falado várias vezes. Conhecemos o caminho que nos leva à santidade. Mas a gente se desvia desse caminho. Vamos por outro, dar as curvas e voltas e contra curvas. E depois venho aqui pedir perdão. Mas sim. Volto para Deus e vou pedir perdão. Quer dizer, planifico o meu pecado e o pratico, mas eu sei o caminho da volta. Sei. Não é desconhecimento. Irmãos, quando pecamos não é desconhecimento. Não é ignorância. Alguns pode ser um outro pecado por ignorância, porque você não foi ensinado, você não sabe. Mas há outros que nós mesmos sabemos claramente. Sabemos, mas não queremos obedecer. Então, o povo sabia muito bem. Deus havia tocado no coração do rei Ciro e providenciou todos os recursos, já falamos disso. Lá no livro das 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22, não vamos ler, 22 e 23, pode anotar, você vai confirmar isso. Vai confirmar isso. Esdras, que já lemos, capítulo 1, de 1 a 4, fala exatamente disso. Que eles tinham todos os recursos garantidos. Também tinham a profecia de Isaías. Isaías 44, versículo 28. Essa passagem vou ler. Só para lembrar que eles sabiam. Porque Isaías profetizou antes, não durante o cativeiro. Antes deles irem para o cativeiro, foram avisados. Deus chamou a atenção deles. Isaías 44, 28 nos diz o seguinte: que digo acerca de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Ele dirá sobre Jerusalém, ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Sabiam que aquele templo destruído, Deus já está a falar que Ciro é meu pastor, é meu servo. Ele vai vos ajudar a voltar. E ele vai criar os recursos necessários. E o fundamento do templo será lançado. Ou seja, a obra será feita. Porque eu mandei. A obra será feita porque eu mandei. Hoje nós vamos terminar aqui com essas reflexões. Que Deus nos ajude a despertarmos. Deixar de desculpas. Porque Ele é Deus que tem todo o poder. Nos deu tudo para dar certo. Tudo. A nação é convocada ao arrependimento por sua procrastinação na reconstrução do templo e exaltada a considerar os efeitos devastadores de tal atitude. Por isso, que Deus nos ajude. Nas próximas oportunidades veremos que Deus chama as pessoas a fazer uma consideração, a pensar na sua vida. Considerai, essa é a palavra-chave deste livro. Precisamos considerar as nossas atitudes. Precisamos considerar as nossas palavras. Precisamos considerar os nossos pensamentos. Precisamos considerar os nossos projetos em relação aos projetos de Deus. Precisamos considerar a nossa vida diante desse Deus tão grande que é o Senhor dos exércitos. Que Deus nos ajude a considerarmos nossa vida, a considerarmos o nosso trabalho que Ele exige de nós. Deus quer nos despertar para o seu trabalho e deixarmos de desculpas para vivermos uma vida que realmente agrada a Deus e que também nos dá segurança de que nós estamos a servir a Deus de verdade.
Que Deus nos ajude. Amém.